Nós estamos aqui com Luísa Azancote, que é astróloga há muitos anos e também é conselheira da direção da Aspas, verdade? É verdade, sim senhora. Olá Luísa, muito obrigada por nos ceder este espaço para a entrevista. Eu sei que apresentou agora uma brilhante exposição sobre astrocartografia. Que exagero! Foi divertida, não sei se foi brilhante, mas foi divertida. Eu pegaria numa expressão muito bonita que utilizou, a astrocartografia enquanto um sopro de vida. O que é que queria dizer, Luísa? Eu queria dizer que o universo tem intenções para nós que mesmo nós, astrólogos, às vezes não somos capazes de as adivinhar. Sim. E juntando mais este elemento da astrocartografia, que no fundo é a mudança de energia que a pessoa sofre ao passar de um país para o outro, de uma cidade para a outra, de um continente para o outro, é aquele impulso que às vezes a pessoa necessita para ser posta no caminho que o universo acha que é o dele. Pode ser a sua vocação, a sua realização pessoal? Pode passar por aí. E às vezes as pessoas precisam de mais essa ajuda, porque têm a ajuda temporal que se manifesta através dos trânsitos, das progressões, toda essa parte temporal da astrologia, e depois a parte espacial. Dá-lhes mais esse bocadinho, soprozinho. Sobre a vida. Sim, às vezes, em certas ocasiões, se falarmos de Plutão, não é bem um sopro, é um empurrão. Pois, não é? Dependendo, não é? Dos planetas. Exatamente. Às vezes pode ser um grandíssimo empurrão. É difícil estudar a astrocartografia enquanto elemento de análise? Não é nada difícil estudar a astrocartografia. É preciso saber bastante astrologia, porque, como eu digo, isto é uma técnica que se sobrepõe, que completa, mas não é única. Portanto, eu vou-lhe dar um exemplo. Eu tenho Sol, Lua conjuntos, que estão muito arrumadinhos na casa 6. Se eu passar essa energia para o ascendente, estão muito mais visíveis ainda. Portanto, o que eu quero, Sol, e o que eu preciso, ainda estão mais visíveis, mais fortes. Eu fui para um local onde isso acontecia. Acontece que nessa altura havia um trânsito dificílimo ao ascendente e, portanto, o facto de eu ter lá o Sol e a Lua ainda foi pior, até fiquei doente. Quer dizer, porque senti aquilo em triplicado, o ascendente, o Sol e a Lua. E depois, portanto, depois saí de lá e depois e o trânsito passou. Mas eu nessa altura não sabia o que sei agora e, portanto, foi um bocadinho inconsciente. Mas, de qualquer maneira, a astrocartografia não funciona isoladamente e, portanto, é preciso um astrólogo para poder fazer a síntese do elemento da astrocartografia com os trânsitos, com a carta natal. Exato. Estas coisas, quer dizer, não é fácil, mas sendo já astróloga, chega-se lá. Se estudar astrocartografia simplesmente não faz sentido nenhum. É preciso ser já estudante de astrologia avançada. E se uma pessoa do público em geral lhe perguntasse, diga em 3 ou 4 palavras o que é astrografia? Era um desafio, não era? Ou como é uma área também? É um desafio. Como é que define? Como é que define? A introdução do espaço, da dimensão espaço, na astrologia. Basicamente é isso, para as pessoas perceberem. Quer dizer, uma coisa é ter energia aqui em Lisboa, agora mudo-me para Bombaim, já sabemos que é um sítio diferente, mas como é que eu vou sentir Bombaim? É muito diferente, a maneira como eu vou sentir Bombaim de você. Depende de vários fatores, não é? Mas a questão de estar lá um dia, 2 dias, ou mesmo viver lá, portanto, viver lá... Isso já estamos outra vez com a dimensão tempo. Exato. É evidente que para que a energia se estabilize, não pode chegar um quarto de hora depois vão-me embora e pronto. Viver, ou pelo menos passar um bom bocado de tempo. O exemplo que eu dei durante a palestra, minha filha só esteve 8 dias na lua de mel, só esteve 8 dias e mesmo assim sentiu Saturno. Sentiu mesmo, não é? Sentiu mesmo que não pode ter aquela lua de mel esperada com sol e praia, não é? Deve haver cair chuva. Pois, exato, nós registamos esse momento, de facto é bem explicativo, não é? Portanto, convém, na lua de mel, fica aqui uma indicação, não ir para uma linha de Saturno. Exato. Luísa, outra questão importante foi, não foi uma analogia, falou da questão de, mesmo nós mesmo se não formos para um dado país, poderemos receber influências energéticas desse país a partir da leitura, a partir dos amigos, e achei muito giro isso. Isso é evidente que é muito mais forte a gente ir, mas mesmo assim sente-se. Como é que isso se passa?
Eu não sei. São os tais mistérios da astrologia que eu não sei. Eu só sei empiricamente. A partir das consultas? A partir das consultas, aquele exemplo que eu dei, não fui, mas fui enganado. Quer dizer, não fui para um sítio. Neptuno, no fundo do céu equivale a casa, ele não se ia mudar, mas ia alugar, portanto é o sítio onde ia viver. Neptuno é um sítio de inspiração. Se ele tivesse dito, vou para um retiro, Neptuno também é meditação. Fantástico! Mas ele não ia para retiro nenhum. Quer dizer, ele ia para alugar. Não, para se divertir, para alugar. Para divertir. Mas ele ia alugar, fazer um contrato mesmo de 2 meses, é uma coisa estruturada. Neptuno não gosta de coisas estruturadas. Exato. E, portanto, Neptuno dissolve a estrutura, o que em contratos quer dizer pode dar aldrabice. Óculos cor-de-rosa. Quer dizer, aldrabice. Exatamente. E ele não chegou a ir lá, mas foi aldrabado de outra forma, não daquela que eu pensei, mas acabou por sofrer das confusões neptunianas de outra forma. Luísa, não querendo estar a explorar muito o tema, mas a questão da comunicação, a experiência que tem com eu sei que é uma mulher comunicativa e consegue divulgar bem o seu conhecimento, pronto, modéstia à parte, mas a experiência como astróloga dá-lhe de facto essa segurança mais como pessoa que comunica o que sabe sobre a sua praxis, a sua experiência. O que é que lhe parece? Eu tenho a sorte, ou a mão enorme que está lá em cima, de me ter feito Gêmeos, Sol e Lua, e de ter Mercúrio, que é o planeta da comunicação, em Gêmeos. Portanto, Mercúrio vem ajudar tudo isto. Depois, à medida que as pessoas vão tendo mais segurança em si próprias, a capacidade de comunicação já lá estava. Depois temos o problema da autoestima. Será que eu me vou envergonhar? À medida que a gente vai ficando mais velhos e seguir no caminho do autoconhecimento, perde a vergonha. E aí torna-se uma comunicadora fantástica porque está-se nas tintas. Exatamente. Mas está a ser modesta, porque também se não soubesse tanto, também evidente, não posso estar aqui assim. Evidente que isto depois há um lado saturnino, capricorniano, de trabalho, etc. Ninguém ficou a dormir, toda a gente esteve atenta de uma ponta à outra. Exatamente, mas isto é a parte de trabalho. Exato. Mas há aqui um dom natural, a qual se junta um trabalho, porque eu chegava aqui e improvisava, não era bem a mesma coisa, teve que ser pensado, teve que ser estruturado, que é um lado saturnino. Mas depois também é um lado de estar à vontade com todos. Mas também está à vontade com a escrita também, não é? Nós já vamos falar. Estou à vontade com todos, estou à vontade com... Chegou à altura da minha vida em que eu comunico as minhas ideias para o bem de todos. É um prazer. É um prazer. E a escrita? Luísa, eu sei que está a redigir uma obra, o que é que nos pode dizer? É um livro de ensaios, 4 ensaios por signo, baseados em observações minhas, e cada capítulo tem também um retrato de uma pessoa famosa que exemplifica aquele signo. Percebe? Do mundo das artes. Do mundo geral. Pode ser arte, pode ser políticos. Por exemplo, eu estou agora a escrever Sagitário. E um dos ensaios baseia-se numa coisa tão serependite, não sei bem como é que se diz em português, mas eu estava a ouvir telefonia, estava a ouvir rádio no carro, e ouvi um poema que dizia: a bússola é a minha fronteira. Quer dizer, bússola, direção, mas fronteira, bússola não tem uma estrutura, não é uma fronteira, não um fim. Ultrapassar, isso lembra-me a flecha do Sagitário, e isso causa-me pensar no arquétipo Sagitário e poder discorrer sobre o assunto. Portanto, é um bocado a base do livro. E depois fui arranjar uma pessoa sagitariana, aliás, primeiro falei em Beethoven, que acabou vida miserável, surdo, mas a sua obra é a Ode à Alegria. E Churchill, que foi, durante a Segunda Guerra, a voz da esperança, enquanto Londres estava a ser bombardeada. A esperança é uma coisa sagitariana. Portanto, são ensaios, não é um livro para se aprender astrologia, mas eu espero que quem acabar de o ler fique a saber imenso. Luísa Azencourt, muito obrigada, desejamos um excelente simpósio, muito obrigada pela sua gentileza aqui cedermos esta entrevista. Com vocês é sempre um prazer, mesmo com a que está por trás da câmara. Nós estamos aqui com o João Medeiros, que é astrólogo e portanto, é conselheiro
da direção da ASPAS, Associação Portuguesa de Astrologia. Muito boa tarde, João Medeiros. Boa tarde, obrigado pelo convite. Obrigada, nós é que agradecemos e parabéns pela sua palestra, foi muito esclarecedora. Pegando na relação entre a astrologia e as ciências sociais, nomeadamente a sociologia, queria-lhe perguntar qual é a leitura que faz do papel da astrologia na leitura dos ciclos sociopolíticos. É um instrumento fabuloso para quem se interessa pelo tema de compreender as mudanças sociais e mudanças económicas e mudanças políticas, porque é uma base, é uma estrutura muito consistente e muito útil que nos permite perceber coisas que com outras ciências sociais nós não conseguimos clarificar. E, portanto, eu costumo dizer que é uma espécie de filão para quem estuda história, para quem estuda política, para quem estuda economia, para quem estuda sociologia e psicologia, e que infelizmente ainda não está a ser muito trabalhado, muito aproveitado, mas a margem para a investigação é gigantesca, porque realmente os ciclos correspondem a factos e mudanças sociais grandes. Portanto, não há como negar essa evidência. Exato. Em termos metodológicos, é um desafio muito grande, de facto, enverdar pela investigação astrológica no que diz respeito à leitura da sociedade, dos factos sociais. O que é que me parece? É um desafio, mas mais do que um desafio, requer interesse. E a maior parte das pessoas, primeiro que se interessam por astrologia, não vêm com esse objetivo. Vêm com o objetivo de autoconhecimento, ou seja, ver o mapa natal. Exato. Só algumas pessoas é que já tinham esse interesse por sociologia ou por história e não fazem ideia que a astrologia pode fazer a ponte, porque só ouvem falar dos signos e não sabem que pode haver uma relação entre as duas coisas. Como é que estão as relações com essas áreas do saber, neste momento? Estão ainda muito frágeis e muito, são incipientes ainda. São muito incipientes ainda, muito pouco sólidas, porque precisamente não há a noção da parte académica da história ainda e dessas áreas relacionadas, do poder que podem ter para relacionar eventos e para construírem um conhecimento ainda mais profundo e holístico com a astrologia, mas é apenas uma questão de tempo, porque já há algumas sementes, então os alicerces estão-se a construir. Os alicerces estão-se a construir. Portanto, e quando as pessoas abrirem os olhos vão ficar completamente espantadas com a forma que podem ter, porque a astrologia é muito interessante porque é muito gregária, porque permite que várias áreas se juntem e ter consistência na análise de todas. O que significa para si, na primeira pessoa, ser astrólogo e nesta área especializada do contexto sociopolítico? Eu não sou especialista aliás, eu acho que os astrólogos não é? devem ser especialistas, devem ser generalistas, porque para ser astrólogo tem que saber um contexto mais genérico. Tem que saber dominar várias áreas e várias técnicas, mas de todo modo eu sinto que é um privilégio absoluto ser-se astrólogo e conseguir ser-se astrólogo num mundo frágil e economicamente complicado. É uma honra, é um privilégio, é uma sorte e das maiores sortes que uma pessoa pode ter na vida quando gosta daquilo que faz e é uma coisa tão bonita. João Medeiros, sim, conselheiro da ASPAS e astrólogo, certo. Muito obrigada. Obrigado eu. E parabéns pelo seu trabalho em prol da astrologia e no que diz respeito à leitura, de facto, dos ciclos sociopolíticos. Muito obrigado. Obrigado, prazer. Obrigada. Obrigado. Nós estamos aqui com o professor Luís Resina, que é astrólogo e é conselheiro da direção da ASPAS, Associação Portuguesa de Astrologia. Muito boa tarde, Sr. Professor, como está? Boa tarde. Obrigada. Antes de mais, muitos parabéns pela homenagem de ontem, que a ASPAS também participou e organizou. Sei que se dedica à astrologia há muitos anos e que tem feito vários estudos em um estado da arte já bastante avançado nesta área. Nomeadamente no que diz respeito, curiosamente, aos descobrimentos e à sua relação com a astrologia, ou melhor, a relação da astrologia com os descobrimentos. O que é que nós poderíamos saber assim mais? Eu sei que houve uma palestra. O que é que destacaria mais nesta relação entre a astrologia e os descobrimentos? Isso já é uma temática bastante antiga em relação ao interesse nesta área. Eu lembro que na década de 90, em 92, 93, cheguei a pedir inclusivamente uma bolsa à Gulbenkian para apoiar o estudo da astrologia ligada com os descobrimentos portugueses. Pronto, e quando não consegui nada, fui estudando por mim próprio, de uma forma autodidata, e vim encontrar estudos e trabalhos de autores estrangeiros, nomeadamente alguns do Brasil, já muito bem feitos sobre esta parte cultural ligada ao século XVI, XV e XVI, e que focavam muito os elementos da astrologia.
E depois fui ver em autores portugueses que também falam, inclusivamente, que tratam, como o caso do professor Luís Albuquerque, de introdução aos descobrimentos, à história dos descobrimentos portugueses, como também ao Dr. Joaquim Carvalho, nos estudos de cultura do século XV e XVI, que falam da importância que a astrologia e que determinados astrólogos, nessa altura, astrónomos, cosmógrafos, astrólogos era tudo a mesma coisa, porque elas não estavam desligadas na época, não é? E daí que a astrologia e determinados astrólogos tenham tido muita importância para o conhecimento náutico também. Exatamente, portanto foi o cerne para o desenvolvimento de muito do seu trabalho. De facto, esta relação fantástica entre a astrologia, os descobrimentos e no que diz respeito a Fernando Pessoa. Sei que também foi uma grande influência a história e o percurso de Fernando Pessoa no seu próprio percurso enquanto astrólogo. Sim, enquanto astrólogo foi. Mas em relação à astrologia, ainda tenho a dizer que quer Camões, quer Gil Vicente estudaram astrologia, ou seja, conheciam a linguagem. E Fernando Pessoa também foi um grande astrólogo do século XX e eu comecei a estudar Fernando Pessoa antes de estudar a astrologia. E foi por causa dele, inclusivamente, que comecei a fazer os meus estudos astrológicos. Isso foi bastante interessante e teria muita coisa a dizer a esse respeito, mas continuo a fazer sempre atração no aspecto cultural da história portuguesa com a astrologia. Fiz também um trabalho recente, que foi um estudo sobre a República Portuguesa, também muito deveria dizer. Claro, mas teremos a oportunidade de uma entrevista até mais de investigação, mais longa e sem tanto ruído natural do simpósio. Muito obrigada, Sr. Professor. Até à próxima.